Quando você pensa em obesidade, o que vem à sua cabeça? Uma pessoa com excesso de peso, falta de força de vontade, uma pessoa que come muito? Por muitos anos, a obesidade foi vista como um problema de estilo de vida. Mas hoje, a ciência já prova que a obesidade é uma doença crônica multifatorial e que depende de muitos aspectos para acontecer. Por isso, hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa que é considerada a pandemia do século. Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raíza, eu sou médica, trabalho com medicina esportiva e nutrologia e aqui no meu canal traduzo ciência para a sua rotina, para você que quer viver com mais saúde, mais qualidade de vida e viver mais e melhor. Já aproveita para me seguir lá no Instagram, lá eu compartilho toda a minha rotina, os bastidores, minha alimentação, meus treinos, enfim, tem muito conteúdo por lá também. E esse vídeo faz parte da série O Mínimo Sobre, em que eu resumo assuntos do universo fitness, da saúde, para você que não quer enrolação, quer saber de fato aquilo que importa. Toda quarta-feira tem vídeo novo, então chega de enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Obesidade não é só um problema de excesso de peso. Obesidade é uma doença crônica que é causada pelo excesso de gordura corporal. Esse excesso de gordura corporal gera inúmeros impactos no nosso corpo. Disfunção metabólica, inflamação crônica e tudo isso gera aumento do risco de doenças. Dentre elas, diabetes, apneia do sono, infarto agudo do miocárdio e até vários tipos de câncer. Muito além do peso, obesidade é sobre como esse excesso de gordura impacta na sua saúde. E é por isso que existe a definição de obesidade clínica, que é quando esse excesso de gordura corporal já causa impactos negativos no corpo. A velha ideia de que a obesidade é causada por comer muito e se mover pouco é simplista e injusta. Isso porque muitos fatores impactam no surgimento da obesidade, alguns até mesmo antes do nascimento. Isso porque o peso dos pais e a genética é realmente relevante no processo da obesidade. Além disso, o peso ao nascer, o tempo de aleitamento materno, como foi feita a introdução alimentar, hábitos alimentares, ambiente social, ambiente familiar, como é o estresse, sono, hidratação, hormônios, microbiota intestinal. Eu poderia ficar horas falando nos fatores que impactam no surgimento e na manutenção da obesidade. E muito além de tudo isso, o corpo tem mecanismos de defesa que protegem o peso atual. Isso porque o foco do nosso corpo é sobreviver. E ele sobreviveu nas últimas décadas, milênios, através do acúmulo de gordura. É por isso que todas as vezes que você tenta emagrecer, o seu metabolismo desacelera, o apetite aumenta, como forma de te fazer ganhar peso, recuperar o peso que você já perdeu. Mas gordura não é só sobre reserva de energia. Essa gordura funciona como um órgão endócrino ativo. Isso porque a gordura acumulada, principalmente a gordura acumulada na região da barriga, na região abdominal, ela libera substâncias e hormônios que afetam o corpo todo. Quanto mais gordura acumulada, e principalmente quando ela funciona com uma disfunção metabólica, ela libera substâncias inflamatórias e hormônios que afetam na fome e saciedade. Isso a gente chama de doença do tecido adiposo. Então o problema não é só acumular gordura, mas o problema é quando ela começa a funcionar mal. E até aqui a gente falou como o acúmulo de gordura se comporta no nosso corpo. Mas o importante é saber identificar as pessoas que têm ou não têm obesidade. E você pode estar pensando, é lógico, é muito fácil, é só bater o olho ou ver o peso. A verdade é que o peso já deixou de ser usado como principal ferramenta de diagnóstico. Isso porque o peso é uma ferramenta muito simplista, porque duas pessoas com o mesmo peso e a mesma altura têm composições corporais completamente diferentes. A gente pode ter uma pessoa com 100 quilos que seja puro músculo e uma de 100 quilos que pode ser pura gordura. Então o peso é muito simplista e usar o IMC, que é a relação do peso com a altura, não dá diagnóstico de obesidade. Ele apenas faz um processo de triagem, que é identificar aquelas pessoas que poderiam ter obesidade. Para diagnosticar, a gente pode usar alguns marcadores. Primeiro, são processos de composição corporal. Então, DEXA, bioimpedância, ultrassom são exames que diferenciam a quantidade de músculos e de gordura num paciente, tá? Essa é uma opção super possível. Mas, na ausência dessas possibilidades, a gente pode usar a circunferência abdominal,
Quer ver aí quanto mede a circunferência aqui da região abdominal, além de marcadores metabólicos, além de disfunções sociais e psicológicas que participam ativamente no diagnóstico de obesidade. Essa é uma atualização muito recente das sociedades de endocrinologia e de obesidade que precisa ser levada em consideração. Não é apenas peso, mas como esse peso, esse acúmulo de gordura impacta na vida do paciente. E agora que você já entendeu que um número da balança não é suficiente para diagnosticar a obesidade, você vai entender por que o tratamento de obesidade não envolve só emagrecer. O objetivo do tratamento da obesidade é otimizar o funcionamento do corpo todo, reduzindo a inflamação e, por consequência, reduzindo o risco de complicações relacionadas à obesidade, que é o caso do risco de doenças. Então, esse tratamento envolve muitos pilares. O primeiro deles certamente é a alimentação, regulando a ingesta calórica, não só a quantidade, mas também a qualidade dos alimentos que são ingeridos. Então, de fato, o tratamento da obesidade envolve sim ajustar a alimentação. E o segundo pilar, de longe, aquele que eu mais gosto, exercício físico. Isso porque existe um grande complicador da obesidade, que é a obesidade sarcopênica, que é aquela pessoa que, além de um acúmulo de gordura, tem pouquíssima massa muscular. E é justamente a massa muscular que vai garantir que esse processo de tratamento de obesidade e que o emagrecimento sejam mantidos a longo prazo, porque a gente já falou por aqui no canal que músculo gasta energia para sobreviver, diferente da gordura. E muitos outros fatores estão envolvidos no tratamento da obesidade. Sono, controle de agentes estressores, controle do consumo de álcool, drogas, investigação de possíveis transtornos psicológicos e transtornos alimentares. É por isso que o tratamento da obesidade não é feito só com uma única pessoa, mas em uma equipe multiprofissional, contendo médico, preparador físico, nutricionista e, principalmente, psicólogos para avaliar o impacto social e os impactos psicológicos da obesidade. E lógico, quando indicado, existem as medicações usadas no tratamento da obesidade. Elas são seguras, são eficazes e existe uma ampla gama de variedades, várias opções de tratamento. Mas de longe, as mais famosas e mais faladas são as canetinhas emagrecedoras, que são os agonistas do GLP-1 ou da GIP e da GIP. Essas medicações, elas ajudam muito no tratamento, agindo nos centros cerebrais da fome e da saciedade. São muito eficazes e com a correta indicação e acompanhamento, têm excelentes resultados. O ponto principal que eu quero falar sobre tratamento de obesidade é que a obesidade é uma doença que tem tratamento. E quanto antes esse tratamento for iniciado, melhores são os resultados e o prognóstico a longo prazo. Eu sei que a obesidade é uma doença que tem muitos estigmas e é por isso que falar sobre ela de forma aberta e consciência é tão importante. Comentários como é só fechar a boca, obesidade é falta de vergonha na cara ou você não tem força de vontade, só aumentam esse estigma da doença e não ajudam no tratamento. Quanto antes a obesidade for tratada de fato como uma doença, melhores serão os resultados populacionais. A gente viu aqui que a obesidade não é só sobre o número da balança, mas sobre uma doença crônica recorrente. Sim, porque se não acompanhada e não tratada a longo prazo, o peso volta, porque não depende só da força de vontade ou só de comer menos. Além disso, é uma doença que tem tratamento e merece tratamento especializado e acompanhamento a longo prazo. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre a obesidade, já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, porque toda quarta-feira tem vídeo novo na série O Mínimo Sobre. Tchau!